para compartilhar com a igreja uma palavra. Amém? Glória a Deus. Mateus 10, a partir do versículo 21, diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Olha isso, irmãos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga amém. Eu quero que você repita comigo esse último versículo. Sereis odiados. Pode ser melhor, irmãos, com mais entusiasmo, com mais alegria. Cante, fale, repita assim. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça e esteja orando comigo. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida dessa igreja. Obrigado por cada irmão aqui presente. Por cada família. Graças te damos, Senhor, pelo que o Senhor tem falado, tem feito. Tem mostrado as nossas vidas, Senhor. Tem demonstrado o seu amor, tua verdade para os nossos corações, como amamos a tua presença, como amamos a tua palavra, como amamos estar contigo. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor. Te louvamos por cada mãe, cada pai reunido aqui, cada filho, cada homem, cada mulher, Senhor, que crê em ti, que espera em ti, que confia em ti, que coloca toda a sua fé e esperança na tua palavra, na tua presença, em ti, Senhor. E é o melhor lugar para nós estarmos perto de ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, traz uma porção, a luz aos nossos corações e vem visitar a cada um aqui presente. É o que nós oramos, cremos e profetizamos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Irmãos, diante do cenário que nós estamos vivendo, desse momento histórico, e de acordo com essa palavra aqui que nós lemos, que foi o próprio Jesus que falou, Jesus falou assim, olha, vocês serão odiados por todos. Chegará um momento que as pessoas serão odiadas por causa do nome de Jesus. Isso já está acontecendo. Por causa do nome de Jesus, o inferno, o mundo e aqueles que não têm revelação, não têm o amor de Deus, se levantarão e começarão a odiar simplesmente porque a pessoa ama Jesus. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Aqui na sua palavra. E olha que terrível. No versículo 21, Jesus diz assim, o irmão vai entregar à morte o outro irmão. Por quê? Porque um irmão vai ser crente, vai crer em Jesus, o outro não vai crer, aí o que ele vai fazer? Vai entregar o próprio irmão. Que terrível, irmãos. Filhos vão entregar os pais, pais vão entregar os filhos. Por quê? Porque um vai ser crente e o outro não. Isso já acontece, quero dizer, irmãos. E sereis odiados por todos, por causa do nome de Jesus. É sabido da igreja, quem estuda a palavra de Deus, quem participa da escola bíblica, quem sabe dessas coisas, entende que nos últimos tempos haverá uma perseguição. Haverá uma perseguição àqueles que são de Deus, àqueles que confessam a Jesus. Temos estudado isso, ensinado isso, a palavra de Deus nos mostra isso. E haverá esse tempo. E mediante essa palavra, eu quero trazer uma reflexão, uma palavra para os nossos corações sobre o povo mais odiado da terra. E eu quero trazer dois povos que são esses povos mais odiados da terra. O primeiro povo são os judeus. São odiados os judeus, esse é o primeiro povo. O segundo, você aguenta aí, falo já. Mas eu quero falar um pouco dos judeus. Aproveitando esse momento que estamos vivendo, de guerras ali naquele lugar, de terror. Porque é tanto ódio ali naquele lugar. Porque é tanta guerra ali naquele lugar. É por isso. Porque é um povo odiado nessa terra. Porque os judeus são odiados. Porque eles estão relacionados com o plano de Deus desde a fundação. Deus escolheu um homem, um velhinho chamado Abraão.
para fazer uma grande nação, e de Abraão vem toda a origem do povo ali, daquela região de Israel, e dali veio Jesus. Então Satanás, ele odeia os judeus. E os judeus estão relacionados desde o plano original com Deus. Jesus, ele era judeu. Jesus diz ali para aquelas mulheres samaritanas: olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. O mundo odeia os judeus por quê? Porque de lá veio a lei, vieram os grandes profetas, veio a Bíblia, a palavra de Deus. Essa Bíblia que você está aí no seu colo, segurando, foram escritas por judeus, o Antigo e o Novo Testamento. E contém a palavra de Deus, contém a verdade, contém o início, contém o fim, a condenação de Satanás e daqueles que não amam a Deus. Por isso o mundo odeia os judeus. Mas infelizmente Israel falhou na sua missão em servir a Deus. Aquele povo, apesar de escolhido por Deus, mas ele fracassou em servir a Deus. Desobedeceu a Deus. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram o Messias. O Messias que eles tanto esperaram, eles rejeitaram. Falharam em servir a Deus. Mateus 23 e o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, isso é Jesus falando, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Olha isso, queridos, a consequência de rejeitar a Jesus, o que vai acontecer com Israel. Porque você vai entender por que aquela nação é tão perseguida. Eis que ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eles rejeitaram. Rejeitaram os profetas, rejeitaram a Jesus, rejeitaram a palavra de vida. Mateus ainda 27, e versículo 24. Quando Jesus estava a ser julgado, para ser condenado ali perante Pilatos. E Pilatos, ele tinha ainda uma certa consciência, sua esposa ainda tentou colocar alguma consciência nas mãos dele, mas ele não quis assumir. E ele diz assim, versículo 24, vendo Pilatos, que nada consentia antes, pelo contrário, ele não via nenhuma acusação contra Jesus, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo e dizendo: estou inocente do sangue deste homem justo. Fique o caso convosco. E aí o que foi que o povo de Israel disse? Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Queridos, isso foi muito forte. Vendo Pilatos que Jesus não tinha crime algum, ele era inocente, ele lavou as mãos e disse: agora é com vocês. E o que foi que o povo disse? Caia sobre nós o sangue dele. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles lançaram a maldição, queridos, que terrível, sobre suas vidas. Interessante que Israel sempre sofreu perseguições. Um povo sofrido. Aqueles judeus perseguidos, desde que Jesus subiu aos céus, foi um povo que sofreu perseguição, se separou, teve que viver em outras nações. E no ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Foi destruída. Jerusalém foi destruída no ano 70. E o que aconteceu? Os judeus fugiram. Fugiram e ficaram espalhados em muitas nações na terra. Até que no ano de 1948, eles receberam de volta, olha isso, muito recente. Tantos anos, né? Foram dizimados ainda na Segunda Guerra, que foi ali em 39 e 45. 39 e 45. Na Segunda Guerra, os irmãos conhecem a história, os judeus foram dizimados. Foram mortos. Um holocausto terrível. Sofrimento para aquele povo.
Somente em 1948, irmãos, bem recente, que a nação de Israel, pelo milagre de Deus e por cumprimento da palavra que o Senhor já havia dito que Israel iria ressurgir, nasce e renasce a nação de Israel. Uma nação pequenininha, do tamanho de Sergipe, ali no meio de um povo que odeia os judeus. Então, por milagre de Deus, esse povo ainda existe. Porque tantos outros povos, da mesmo tempo ali, dos judeus, já foram dizimados, não existem mais. Mas os judeus permanecem até hoje, porque tem um plano de Deus ali. Somente em 1948 eles receberam de volta a sua terra, mas depois de lá para cá, meu irmão, foi só luta. Porque em 49, logo em seguida, quase um ano depois, houve a guerra daquele povo com a Liga Árabe. Todos os países árabes ali próximos se reuniram para exterminar os judeus. E por milagre do Senhor, eles venceram, não sei como, mas Deus sabe. Eu creio que foi em uma dessas batalhas que um dos generais sírios, quando ele estava entrando ali com seus tanques para destruir, só tinha 3 tanques de Israel e muitos tanques da Síria. E isso é relato de um dos comandantes da Síria. Ele disse que quando chegaram lá, eles não conseguiram entrar porque eles viram um monte de anjo ali. Isso é uma história, um relato real de um comandante da Síria. Ele disse que não conseguiu avançar com os tanques porque disse que apareceram anjos e mandaram eles voltar. E eles temeram e voltaram. Porque Deus protegeu aquela terra. Em 59 também teve outra guerra. Guerra de Suez. Em 67, a Guerra de 6 Dias, novamente contra os países árabes, encabeçados ali pelo Egito. Em 70, mais uma guerra contra o Egito, grande inimigo de Israel. De 75 até 85, a Guerra Civil Libanesa. Até 1987, até os dias de hoje, aquele povo vive sendo atacado. E dessa vez agora por grupos patrocinados por países árabes. O Fatah, o Hezbollah e o Hamas. Que esse último, Hamas, é o que fez um ataque recentemente a Israel e trouxe todo aquele conflito naquele lugar. Ou seja, irmãos, a gente vê que aquele povo não tem paz. Esses últimos anos, para os moradores de Jerusalém, se você entrevistar, eles vão dizer, é um lugar seguro, é um lugar de paz. Há tempos de paz que eles vivem, mas por tempos e tempos vem a guerra, a conflito. E nos últimos dias nós temos visto porque aquele povo foi atacado por um grupo terrorista chamado Hamas. 200 soldados foram mortos israelenses, levaram reféns, jovens, aproximadamente 250 jovens que estavam numa festa, foram atacados, mortos, levados, metralhados, queimados. Mulheres foram abusadas, casas foram queimadas, bebês mortos, arrancaram cabeças, irmãos. Lançaram foguetes contra cidades, terror, pegaram reféns inocentes, fizeram de escudo humanos. Coisas terríveis. Os irmãos devem ter visto coisas terríveis notícias. Tudo isso acontece não é em vão, porque é um povo odiado nessa terra. É um povo odiado nesse mundo. Tais ataques foram condenados por muitos países. Muitos países condenaram o ataque desse grupo terrorista a Israel. Isso é um sinal bom. Os países que declararam apoio a Israel e paz naquele lugar. Porque a palavra do Senhor diz assim, eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a promessa lá de Abraão, de Gênesis. De Abraão veio uma promessa que o Senhor ia fazer uma grande nação. E quem ora, quem abençoa aquela terra, é abençoado. Por isso que a palavra do Senhor diz, orai pela paz daquele lugar. Porque entende que é um lugar que Deus levantou. E há um mandamento do Senhor de abençoar aquele lugar, de orar pela paz daquele lugar. Os irmãos entendem isso, amém? Muitas nações declararam apoio, isso é bênção. Infelizmente, queridos, o Brasil, o governo brasileiro não declarou oficialmente essa bênção. Isso é triste para nós. Isso é triste porque precisamos abençoar aquele lugar. Não se trata de escolher um lado ou outro, mas de reconhecer e pedir a paz e abençoar aquela terra ali, em nome de Jesus. Os irmãos entendem isso, amém? Deus tenha misericórdia do Brasil e dos nossos governantes. Então, por que Jerusalém, os judeus são tão odiados? Porque é um plano de restauração daquele povo. Um plano de restauração ali naquele lugar. Há uma promessa de que quando Jesus voltar, ele vai passar de novo por aquele lugar. E eu quero que você abra agora no
profeta Zacarias, no Velho Testamento. O livro de Zacarias é um livro profético. Um livro de visões e de coisas que estão a acontecer do fim dos tempos. Profeta Zacarias, no capítulo 12, ele fala do fim dos tempos, ele fala quando Jesus vier voltar a essa terra. Ele fala da restauração de Jerusalém. E olha que interessante, e se encaixa muito ao que nós estamos vendo aqui. Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Olha isso, irmãos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Olha isso, irmãos. Contra Jerusalém, todas as nações da terra chegará um tempo que vão se juntar contra ela. Imagine Israel, deste tamanhozinho. Todas as nações da terra vão se juntar contra ela. Mas o Senhor vai dar vitória. Porque se levantará o Senhor e Jesus virá. E ele sim guerreará e batalhará. Veja que é um povo, é um lugar odiado. E ainda no versículo 10 desse mesmo capítulo, olha isso. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem o transpassaram. Pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então Jesus ele vai se levantar, o Salvador, o Messias, vai se revelar, né, ao povo. O povo judeu vai reconhecer. E o que é que eles vão fazer? Vão se lamentar. Porque rejeitaram a Jesus. Rejeitaram a Jesus, eles vão reconhecer que erraram. E vão prantear, mas não será qualquer pranto. Vão prantear como se tivessem perdido um próprio filho, como unigênito. Vão se arrepender e haverá restauração ali naquele lugar. Restauração naquela nação. Os irmãos estão entendendo, amém? Zacarias ainda, 14, e versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. As casas serão saqueadas. As mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Versículo 3 diz: então sairá o Senhor a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Há uma promessa, Jesus vai aparecer, vai batalhar naquele lugar, vai vencer e vai colocar os seus pés de novo no monte das oliveiras. Por isso, aquele lugar é tão odiado, porque Satanás, ele sabe que ali ele vai ser derrotado. Ali ele vai perder. Todas as nações se levantarão em algum momento. E todas essas coisas que acontecem, já cogitam para a gente começar a entender. É mais sinais, como se Deus estivesse falando para o povo dele: olha, vai acontecer. Está acontecendo. E a gente já começa a ver que não é impossível, que não é difícil. Tudo se encaixa, tudo vai se encaixando, irmãos. Quem é espiritual consegue discernir. Quem está atento e ama a palavra e crê nessa palavra, consegue despertar e consegue ver e entender que essas coisas estão por acontecer. Por isso esse povo é tão odiado. Esse é o primeiro povo mais odiado da terra, os judeus. Amém? Mas existe um povo que é ainda mais odiado que os judeus. O segundo povo mais odiado na face da terra, eu diria que é a Igreja de Jesus. Repita comigo: a Igreja do Senhor Jesus. É odiado nessa terra, sabia disso? É rejeitada nessa terra. E nós lemos Jesus falando, iniciamos com o versículo: por causa do meu nome, vós sereis odiados. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então qual é a vantagem? Quem não crê, né? Quem não entende as coisas. Então por que eu vou seguir a Jesus se eu vou ser odiado? Porque se você perseverar até o fim, você vai ser salvo, irmão. Porque esse mundo não entende as coisas de Deus. Esse mundo não entende, não se rende à palavra.
Então, os judeus é fichinha diante da igreja do Senhor. Porque se eles são perseguidos, a igreja do Senhor é muito mais perseguida. Talvez não seja a sua realidade aqui no Brasil, não é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Mas no mundo afora, a igreja é perseguida, em muitas nações a igreja é perseguida. Nós recebemos aqui recentemente, há poucos dias, a missionária ali no Nepal. Quantos lembram? A missionária, como é o nome da missionária? Violeta, a missionária Violeta no Nepal, ela contando a história ali da perseguição no Nepal. Não pode abrir igreja assim como nós estamos fazendo. Não pode pregar abertamente a palavra de Deus. Os nepaleses não podem aceitar livremente a Jesus. É todo um processo, irmãos. Perseguição. Então o povo de Cristo é o povo mais odiado. O povo mais agitado. Por que então o mundo odeia a igreja? Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, irmão. Porque esse mundo é manipulado por Satanás, que cegou o entendimento das pessoas para que não recebam a revelação do evangelho, da verdade. Por isso é um povo odiado. Não aceitam a verdade. É um povo perseguido durante toda a história. Desde o começo ali, quando os apóstolos de Jesus iniciaram a igreja primitiva, começaram a pregar o evangelho, a igreja começou a crescer. Houve perseguição ali por Herodes, houve mortes, houve aqueles que foram condenados, presos, açoitados. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui numa igreja confortavelmente, sentando, ouvindo a palavra de Deus. Muitos morreram para que você pudesse ter hoje essa liberdade. Muitos passaram por provas, por isso que você tem que valorizar esse momento. Porque você não valoriza, mas muitos valorizaram, tanto que até morreram para que você hoje pudesse estar aqui. Hebreus 12, em versículo 33. onze e 33. Eu quando leio esse texto, queridos, eu confesso que eu fico envergonhado. Eu fico constrangido. Porque tantos crentes passaram por isso. Ele faz um simples relato de homens de fé que viveram por fé, batalhando, mas perseveraram. 11:33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Você já caiu em meio aos leões por causa do evangelho? Não. Mas teve gente que já caiu. Eles seguiram a violência do fogo. Foram para o fogo. Escaparam ao fio de espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, algemas e prisões. Já passou por alguma coisa dessas aí? Se alguém passou, vem aqui que eu dou o microfone para você testemunhar. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio de espada, andando peregrinos pelo mundo, vestindo peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí o versículo 38 ele diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esse é o povo mais odiado, que passou todas essas provas. É o povo de Deus, irmãos, que sofreu tudo isso por amor a Cristo. Que não se venderam, que não se renderam, que não se dobraram seus joelhos diante da idolatria, que não dobraram seus joelhos diante dos ensinamentos do mundo e de Satanás. O povo mais odiado dessa terra é o povo de Deus. A nossa igreja
ela é uma das patrocinadoras de um projeto Missão Portas Abertas. Nós, todo mês, mandamos uma oferta para um projeto que apoia as igrejas perseguidas no mundo. O irmão João esteve falando aqui algumas vezes, a irmã Zanira de vez em quando fala também. E vou dar só umas simples estatísticas da perseguição dos países que mais sofrem perseguição. Só os últimos dados de outubro de 2021 até 2022, setembro de 2022. Um ano. Cristãos mortos, 5.621 nesses países. Cristãos presos, 4.542 cristãos presos. Por quê? Simplesmente porque estavam servindo a Cristo. Igrejas atacadas, graças a Deus diminuiu. Era 5.110, caiu para 2.110, mas também o número de igrejas cresce. Imagine, você está louvando a Deus, servindo, a sua igreja é atacada, destruída, queimada. Cristãos sequestrados, 5.259. Olha isso, irmãos. E são todos os tipos de perseguição. As perseguições mais comuns, opressões por causa do comunismo. Países comunistas não aceitam o cristianismo, porque o Deus é o Deus que eles quiserem, e até mesmo o governo é o próprio Deus. Países ditatoriais, com ditadores, eles não aceitam outro Deus, não a eles mesmos. Começam a perseguir as igrejas. Interessante que outras religiões podem, mas o cristianismo não pode. Oficiais do governo que servem ao seu governo ferozmente, então eles perseguem. Partidos políticos, alguns partidos políticos perseguem os cristãos. E tem crente voltando em certos partidos políticos que persegue a palavra de Deus e não sabe. Crentes que precisam entender a palavra de Deus, que estão voltando em partidos que perseguem a palavra de Deus, meus irmãos. Peça sabedoria ao Senhor dessas coisas. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Quadrilhas, até parentes, como nós lemos aqui. Jesus diz, o irmão vai entregar o próprio irmão. O filho vai entregar o próprio pai. Então, dentro da família não tem nem segurança, porque os próprios parentes que entregam. Corrupção, crime, opressão islâmica. Porque os islamitas acham que os cristãos são inimigos. E quando eles perseguem, eles acham que estão adorando ao Deus deles. Então são muitas as perseguições. Daria para falar mais, mas não quero focar nisso. Só para você entender que é o povo mais perseguido e odiado dessa terra. Mas por que a igreja é tão rejeitada? Por que a igreja é tão odiada, irmãos? Como eu falei, porque esse mundo jaz no maligno e ele quer impedir que as pessoas reconheçam e recebam a palavra da verdade. Porque é na igreja que as pessoas recebem a palavra da salvação. A igreja é tão odiada porque na igreja se prega a palavra da verdade. É na igreja que os cativos são libertos. Pessoas oprimidas são libertas porque conhecem o amor de Jesus que salva, transforma, é um milagre em suas vidas. A igreja é odiada porque o inferno perde quando a igreja se levanta para orar. A igreja é odiada porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ela agrega e reúne salvos em Cristo, os redimidos em Cristo Jesus. A igreja é odiada porque ela é a noiva de Cristo. Ela é a coluna de sustentação. Ela apaga e extingue a força das trevas. Os fracos são fortalecidos e aprendem a viverem como homens valentes, mulheres de fé, homens valentes no Senhor, porque eles aprendem a palavra e adorar o Senhor na igreja. A igreja é plano de Deus. Na igreja aprendemos a crescer, a adorar.
a servirmos. Por isso é tão odiada e tão rejeitada. A igreja é amada do Senhor, porque a noiva, em breve ele vai se encontrar com sua noiva. Nesse encontro que tanto ansiamos. A igreja é tão odiada porque somos a imagem e semelhança de Cristo. Você é a imagem e semelhança de Deus, semelhança de Cristo, aleluia. A igreja é odiada porque Satanás sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E esse eu quero que você dê um glória a Deus bem alto. A igreja é odiada nessa terra, porque o inimigo sabe que esse é o povo que vai morar no céu. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o povo que vai morar no céu. Mas ele vai ser condenado eternamente. O diabo e seus anjos. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, vai morar no céu. Glória a Deus. Por isso nós nos alegramos. Por isso a igreja não pode falhar como Israel falhou. Israel falhou na sua missão, que era seguir a Cristo. Todavia, a igreja, nós não podemos falhar em seguir a Cristo. Amém? E aqueles que amarem mais o mundo, aqueles que temerem ser odiados pelo mundo, na verdade não estão amando a Cristo. Aqueles que temerem ser odiados pelo mundo, não são dignos de Jesus. Você entende isso? Você tem que fazer uma escolha. Amar a Deus e ser odiado pelo mundo, ou você amar o mundo e ser rejeitado por Cristo. É por isso que Jesus diz, olha, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer conflito. Por quê? Porque entre as famílias não haverá acordo por causa disso. Porque uns vão aceitar a Cristo, outros não vão aceitar. E vai ter conflito. Aí Jesus diz, aquele que não aborrecer pai e mãe por causa do meu nome, não é digno de mim. Vocês entendem isso, irmãos? E aqueles que não amarem a Cristo, amarem mais o mundo, se preocuparem mais com as coisas do mundo do que amar a Deus, sofrerão a fúria de Satanás, a fúria do anticristo no momento do tempo da perseguição, onde a igreja será arrebatada, mas aqueles que não crerem, não perseverarem até o fim, sofrerão grande angústia. Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Haverá um tempo em que Satanás terá autoridade para perseguir os santos, perseguir o povo. Haverá esse tempo, queridos. E aqueles que não estiverem guardados em Cristo sofrerão essa grande tribulação. Aqueles que odiarem a igreja e a Cristo passarão grande tribulação, adorarão a besta e servirão ao anticristo, que o seu espírito já atua nesses dias, nesse tempo. Quem tem discernimento consegue entender as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Consegue ver os sinais e não ficar insensível. Consegue ver os sinais e, dentro do seu coração, começar a buscar mais e mais do Senhor, porque sabe que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. E Ele não quer ficar para trás. Todavia a igreja do Senhor será salva, guardada e arrebatada para a glória. Aleluia. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quem está em Cristo, a promessa é que Ele vai te guardar, porque haverá uma grande provação, porque o Senhor vai peneirar, vai separar o joio do trigo, vai separar quem realmente ama e quem realmente não ama, para experimentar
o povo na terra. Mas se você está em Cristo, você será guardado, porque Ele estará contigo. Quantos creem, digam amém. João capítulo 14, e o versículo 3, ele diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Você quer estar onde Jesus está, meu irmão? Eu quero estar onde Jesus está. E eu não quero ficar aqui neste mundo. E ele diz que vai preparar um lugar para nós. Ah, imaginou isso? Eu fico imaginando, Jesus está preparando um lugar para mim? Eu não sou digno. Eu não mereço. Né, irmã Clarice? Mas ele está dizendo que ele está preparando um lugar para ti, viu, irmã Clarice? Glória a Deus. Vou preparar um lugar para você. Que maravilha, meus irmãos. Será que isso não anima o teu coração para você buscar o Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força, com fé, com alegria? A gente sonha, né, tanto e às vezes vive aqui e tem uma casa nova, tem uma casa boa, mas a gente não consegue se alegrar e sabendo que lá no céu terá uma morada celestial preparada por Jesus. Preparada por Jesus. Que maravilha. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus vai livrar da ira vindoura o seu povo. Amém? E Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele virá segunda vez. Para quem? Para quem aguarda. Você está aguardando a sua salvação aí, meu irmão? Se você está aguardando a sua salvação, guarda ela. Porque Jesus vai aparecer segunda vez para te buscar. Aleluia. O que perseverar até o fim será salvo. Porque o mundo odeia tanto a igreja, queridos? Por que o mundo odeia tanto a igreja? Reflita sobre isso. Não se preocupe se o mundo te odeia. Porque Jesus diz: se odiaram a mim, odiarão a vós outros. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Então, quando você é rejeitado por causa da sua fé, quando você é perseguido por causa da sua fé, quando você é humilhado por causa da sua fé, não se preocupe, porque Jesus também passou por isso. E na verdade a Bíblia diz que sofrer por Cristo é um privilégio de poucos. Olha isso, né? Que paradigma, né? Sofrer por causa do Evangelho é privilégio para poucos. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele fala: infiéis, pois não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Se o teu evangelho, ele te deixa amiguinho das coisas do mundo, se o teu evangelho, o teu testemunho, ele te deixa mais amigo das coisas do mundo do que amigo de Deus, o teu evangelho não é digno de Jesus. Porque não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão da santidade com o pecado. O evangelho confronta, combate o pecado. O evangelho verdadeiro traz mudança e transformação de vida. O evangelho não abraça todo tipo de coisa. Coisas que desagradam a Deus, coisas que são contrárias à palavra de Deus. O evangelho traz confronto. Por isso que muitos têm testemunhado, pregado um evangelho que, em vez de afastar o pecado, atrai ainda mais para a vida das pessoas. O evangelho, ele confronta a vida das pessoas para que haja transformação, mudança.
E por isso que é tão odiado, porque as pessoas não querem deixar os seus pecados, não querem deixar as suas vidas orgulhosas. Por isso que o Evangelho é tão rejeitado, porque ele fala a verdade e somente a verdade que liberta e traz mudança. Por isso Jesus disse: odiaram a mim, odiarão a vós outros, não entenderão a vós outros. Então não se preocupe quando você é criticado por causa do Evangelho, rejeitado por causa do Evangelho. E por esse mundo odiar a igreja, o Senhor irá resgatar a igreja. A igreja será tirada do meio desse mundo. A igreja será arrebatada. Como nós lemos aqui, Ele vai livrar a igreja desse momento. E os crentes, os que esperam, serão salvos. Assim como foi nos dias de Noé. Jesus disse: será a vinda do Filho do Homem. Nos tempos de Noé não criam na palavra. Não se arrependiam dos seus pecados, comiam, bebiam, davam-se em casamento, viviam suas vidas despreocupadamente. Até que, repentinamente, veio o dilúvio e todos foram pegos de surpresa. Mas o Senhor lhe resgatou a família de Noé. Porque ele sondou toda a terra e achou o homem justo que foi Noé e sua família. E ele salvou, ele livrou o justo daquela terra. E assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló foi a mesma coisa. Um povo idólatra, pecador, pagão, na terra de Sodoma, Gomorra. E o Senhor sondou aquela terra, mandou fogo ali naquela terra para destruir. E Abraão ali intercedendo: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai livrar aquela terra. E disse: se tiver 50 justos, eu vou livrar. Mas não tem 50 justos. E Abraão foi baixando: mas Senhor, se tiver 20 justos, o Senhor livra. Se tiver 20 justos, eu vou livrar. Mas não tem 20 justos. Se tiver 10 justos, o Senhor vai livrar. Não, não tem 10 justos. Se tivesse, eu livrar, mas não tem. Não tinha justo naquela terra. Então, só restou a Abraão tirar seu sobrinho Ló. E Ló saiu, salvou a Ló. E toda aquela terra caiu em destruição. Deus mandou fogo do céu para destruir. E Jesus disse: como nos dias de Ló será a vinda do Filho do Homem. O que eu entendo por isso é que ele vai livrar um povo, mas outros que não creem serão destruídos, passarão por grande prova. A igreja está comigo aqui, amém? A igreja será livre, resgatada, e eu quero estar no meio desse povo, amém? Quem quer estar comigo? 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51, Paulo fala algo maravilhoso. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. E nós seremos transformados. Glória a Deus. E ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Diga aleluia. Glória a Deus. Nos encontraremos com Ele nos ares, nas nuvens. Essa é a promessa para a igreja do Senhor. E ainda mais, 1 João, no capítulo 2 de 1 João, você guarde essa palavra em seu coração, no capítulo 2, versículo 28. 1 João, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida, na sua vinda. Vou repetir. Tenhamos confiança
e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ele vai se manifestar, virá, e triste daquele que fica envergonhado quando Jesus vier. Por isso, João disse, permanecei nele. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia, nem a hora. Ele virá como um ladrão, mas virá para buscar a sua noiva, aqueles que estão perseverando até o fim. Não estão preocupados com que o mundo vos odeie. Sereis odiados de toda a terra. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Aleluia. Querido, eu não sei o que esses sinais, os acontecimentos desses últimos dias falam ao teu coração, mas o meu coração cada vez mais fala e relembra de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. São mais sinais que o próprio Jesus já disse. E próximo ao tempo do fim, viriam guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes. Tudo isso já está acontecendo, irmãos. O que mais precisa acontecer para você? Esperar, se voltar para Deus. Que tenhamos esse entendimento. E nos voltemos para o Senhor com arrependimento. Que voltemos para o Senhor constrangidos em nossas vidas. Porque sem Ele não podemos ficar. Sem Ele não podemos viver. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele tenha misericórdia ali daquele povo em Israel. Que haja paz ali naquele lugar. Que haja paz, Senhor. Nós oramos. Esse é o papel da igreja. Orar pela paz ali daquele lugar. Abençoar aquele lugar. Mas que entendamos também que muito mais do que aquele povo ali que sofre, que é perseguido, que é odiado, a igreja do Senhor é muito mais perseguida e muito mais odiada. E nós estamos incluídos nisso. Talvez não estejamos sendo perseguidos literalmente com armas, com mortes. Mas estamos sendo perseguidos neste mundo com julgamentos. Seremos perseguidos com cancelamentos. Seremos perseguidos simplesmente porque seguimos a Jesus. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque odiaram a Jesus, odiarão a nós também. Não devemos nos vitimizar, não devemos baixar a cabeça, mas devemos nos impor, sermos valentes, sabendo que o Senhor Jesus está conosco. Apesar de sermos um povo rejeitado, um povo odiado, mas também somos um povo mais que vencedor. Um povo feliz. O povo mais feliz dessa terra. O povo que vai morar no céu. Um povo que tem promessa. Um povo que tem palavra. Um povo que tem exemplo. Um povo realmente de Deus, abençoado aqui nessa terra. Ainda que o mundo não entenda. Ainda que o mundo não aceite. Mas você guarda essa palavra, essa promessa em seu coração. Amém? O que vale não é a palavra do mundo. O que vale não é o julgamento de Satanás. O que vale não são as rejeições aqui nessa terra de pessoas. Seja quem for. O que vale é a palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia. O que vale é a promessa de Deus na sua vida. O que vale é o que Ele já profetizou a seu respeito, que está escrito a seu respeito. A promessa que tem para ti na tua vida, a herança que há para você como igreja do Senhor. Isso é o que vale. O seu ouvido tem que estar atento ao que Deus diz para você. Não o que Satanás e as pessoas que não creem estão dizendo a seu respeito. A questão é, qual voz você está ouvindo? Qual trombeta você está ouvindo? A trombeta dos anjos tocando e dizendo, preparem teu caminho, que breve virá o Senhor. Invocai o Senhor, perto está o Senhor. Ou você está ouvindo a trombeta do mundo? As vozes do mundo. Qual trombeta você está ouvindo?